Boa tarde a todos, pessoal. Mais um dia, mais um webinar. Espero que todos estejam seguros, né, com essa pandemia e mantenham seguros. Vamos com mais um conteúdo aqui que a Mitoyo oferece para vocês. Espero que vocês gostem bastante, né? No assunto de hoje, nós vamos tratar de como as tecnologias de multissensores alavancam a aplicação da máquina de medir coordenadas. Eu me chamo André Fernandes, trabalho na engenharia de aplicação da Mitoyo. Esse ano completo 10 anos de empresa e espero que eu possa passar um pouquinho do meu conhecimento e mostrar as tecnologias que a Mitoyo tem para vocês também. Tá joia? Não se esqueçam sempre de se inscreverem em nossas redes sociais, YouTube Mitoyo Brasil, Sul-Americana, Instagram, LinkedIn, todas as nossas redes sociais como Mitoyo Brasil. Tá joia? Espero que vocês aproveitem. A minha colega Gabriela vai estar aqui dando suporte para vocês no chat. Todas as dúvidas serão respondidas. As que não puderem ser respondidas durante a transmissão, por favor, deixe os contatos, vamos responder a todos. Tá já? Espero que vocês aproveitem bastante. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, gostaria de falar para vocês sobre alguns pilares da Mitoyo, né? Sobre a força global que a Mitoyo tem. A Mitoyo é uma empresa de metrologia, já está em muitos anos mundialmente e no Brasil, né? Nós fornecemos produtos para metrologia e o legal é que nós conseguimos englobar nós conseguimos fechar todo um ciclo, né? Além de fornecer os produtos para metrologia, nós temos a estrutura de serviços, a rastreabilidade metrológica, nós fabricamos os padrões que nós aferimos, os nossos instrumentos e o de vocês, né? A Mitoyo é uma empresa que está sempre voltada a desenvolver e lançar novas tecnologias no mercado. E como é uma empresa globalizada, nós atendemos a todas as normas internacionais também. Nós temos uma linha de produto bem completa, são milhares de produtos aí hoje. Vamos falar, por exemplo, paquímetro. Tem paquímetro de todos os tamanhos, todo tipo de orelha, para N aplicações, né? Nós temos aqui a nossa parte de instrumentação, toda a parte de gerenciamento de dados. Hoje se fala muito, ninguém mais quer coletar dados, anotar papel. Falamos muito de indústria 4.0, Big Data, Cloud Service. Então nós sempre temos que pensar como nós vamos pegar os dados dos equipamentos, instrumentos e fazer com que eles cheguem até o meu sistema, o meu software, né? Nós temos sensores como micrômetro a laser, canetas, né, os linear gauges para automações, entre outras coisas. As escalas, né, para várias aplicações. Eu quero retrofitar uma máquina de usinagem, colocar um contador que ela é analógica, eu quero transformar ela de alguma maneira digital, também conseguimos fazer. Nossos projetores de perfis, microscopia, medição, né, com microscópio, não só a parte de análise, né. Toda a minha parte que eu adoro, que é a parte de máquinas tridimensionais para aplicações inline ou não, né, a notion de fábrica, ou mesmo as aplicações de laboratório, Carbari, a máquina mais exata do mundo, a nossa Legix, né? Parte de ensaios de dureza Shore, dureza Brinell, Vickers, microdureza, superficial, vários estudos nos equipamentos de forma, rugosidade, perfil, né? Temos lançamentos em breve, um bom equipamento que vai lançar. Parte de imagem, as máquinas óticas, Quick Vision, Quick Scope, Quick Image, né? Então, nossa, a gente poderia ficar aqui 50 webinars falando sobre a linha de equipamentos da Mitoyo. Confiabilidade, né? Hoje, todos nós buscamos obter um equipamento e um instrumento confiável. E a Mitoyo, nós conseguimos fornecer tudo isso para vocês, né? Por meio do nosso laboratório de calibração, onde nós temos mais de 20 acreditações, né? Nós fazemos conceito e reforma dos instrumentos e equipamentos de vocês. Nós temos nosso setor de engenharia, onde nos dá todo o suporte em alguns projetos especiais que nós podemos desenvolver. Nossa sala de medição de peças, onde nós temos equipamentos de grandes capacidades e alta exatidão, para tanto medições convencionais como calibrações de instrumento e peças, né? E o nosso setor de treinamento também, para estar capacitando tanto vocês, clientes internos e externos também, né? Como eu disse, estrutura completa.
E nós temos a maior rede de rastreabilidade mundial, né? Desde, como eu falei para vocês, nós fabricamos todos os padrões que nós utilizamos, nós fabricamos. Então, hoje você tem um bloco padrão que você manda para calibrar, nós também fabricamos equipamento que calibra o bloco padrão, né? O interferômetro, nós temos fábrica no Japão que faz escalas, são subterrâneas, nós fazemos uma comparação interlaboratorial frequentemente para sempre ter certeza que nossos padrões estão conforme aos meios de acreditação, tanto nacionais, no nosso caso do Inmetro, quanto a padrões internacionais também. E a Mitoyo, ela sempre está preocupada, nosso fundador sempre esteve preocupado com a continuidade, né, da humanidade em si. Então, nós estamos sempre preocupados em atender a diversas normas, como a RoHS, a REACH, a WEEE, né, que vem desde tipos de materiais que nós utilizamos nos equipamentos, embalagens, até mesmo o descarte correto de determinados resíduos, sempre visando a proteção ambiental e segurança. E agora sim podemos iniciar o nosso webinar, realmente um assunto que é do nosso interesse hoje, discussão, que é a utilização de multissensores, né? Então, hoje o nosso foco principal é em máquinas tridimensionais. Nós temos outros equipamentos que podem ter multissensores, mas eu gostaria de focar em tridimensionais com multissensores, né? Como o próprio nome diz, multissensores seriam vários sensores que eu posso estar utilizando, né? E ao longo do webinar a gente vai ver diversos, vamos pontuar aqui N situações onde nós vamos conseguir visualizar essa viabilidade de utilizar multissensores. E aqui a gente já consegue ver aqui, nós temos TP20, que é o sensor de toque, SP25, TP7, o Vision Probe, MH20, o Surf Test Probe, o Surface Measure, que é o laser. Então, isso são multissensores, né? Então, vamos ver aqui quais são as características dele, quais seriam as vantagens de utilizar um multissensor ou não utilizar. É isso que a gente quer trazer hoje para vocês. Beleza? Quando falamos de equipamentos tridimensionais, nós temos vários modelos. Nós temos as máquinas manuais, né, que geralmente nós temos uma exatidão mais ou menos com esse MPE. Nós temos as máquinas tridimensionais CNC, né, da série Crista, que nós chamamos de máquinas de não entrada, mas seriam uma primeira, né, os primeiros modelos de máquinas CNC. Nós temos já máquinas CNCs de maior exatidão, que seria a nossa série Strato, né? Então ela tem várias características interessantes, como sensor de vibração já standard, né? Sistema de resfriamento, justamente para a gente conseguir manter essa exatidão maior, né? Nós temos, como eu falei, a máquina mais exata do mundo, que é a Legix, né? Então, para determinados tipos de características, nós precisamos da Legix como máquina referência, e outras aplicações, como, por exemplo, as máquinas carbares, como a nossa Carb, né? Então, são máquinas de até mais de 8 metros aí, para N medições, desde a indústria automotiva, aeroespacial, naval, temos diversas aplicações, né? Então, essa parte de multissensor, ela abrange todos esses tipos de equipamentos. Eu posso, em todos esses equipamentos, utilizar diversos sensores. Vai depender muito da aplicação que eu quero utilizar. Correto? Aqui, e quais são os sensores? Como a gente já viu, temos sensores apalpadores de toque, nós temos apalpadores por contato, né, toque e escaneamento, nós temos sensores de visão, sensores por toque e scan até 125 microns. Vocês têm noção que uma ponta de 125 microns é muito pequeno, né? E nós temos hoje, olha que interessante, hoje, em pleno 2021, nós conseguimos fazer usinagens de processo de fabricação onde nós precisamos de uma ponta de 125 microns para fazer medição. Engrenagem, né? A gente pensa próteses, às vezes uma prótese dentária que você está utilizando aí no seu dente é medida com um sensor desse, o MPP Nano, né, por exemplo. Nós temos sensores a laser de alta exatidão. Geralmente, quando nós falamos de medição a laser, André, eu quero fazer engenharia reversa, eu quero nuvem de pontos, gerar STL. Geralmente, a gente está falando de algo
sem muita precisão e exatidão, correto? Muito pelo contrário. Aqui na Mitutoyo, não. Aqui na Mitutoyo a gente fala de alta precisão também. Né? Nós temos um laser, o Surface Measure, o 210 fps, nós estamos falando aqui de 1,8 micron de erro. Isso é muito pouco erro para um sistema laser. Geralmente nós falamos de 10, 12 microns, dependendo do modelo, dependendo da faixa que você está utilizando. Aqui no nosso laser a gente consegue ter uma aquisição de pontos alta, como veremos mais adiante, com uma tolerância baixa. Medição de bloco de motor. Eu quis trazer esse exemplo justamente para mostrar a vocês as diversas aplicações que nós temos. Então, esse bloco de motor, nós temos diversos processos de medições, diversas inspeções que nós precisaríamos fazer para conseguir fazer o relatório dimensional e ver se essa minha peça, esse meu processo está conforme ou não, certo? Então, listei alguns, né? Como nós temos um tempo, não vou ficar aqui a tarde inteira falando dos processos, mas listei aqui 3 principais. Então, tridimensional. Na tridimensional já vou conseguir fazer muita coisa. Medição geométrica, medição de superfície, perfil, algumas coisinhas, né, comparação. Não vou conseguir fazer com a tridimensional. Muito provável que eu tivesse que colocar um rugosímetro também. Preciso verificar a rugosidade ali na camisa, no assento da válvula, em N locais ali eu precisaria fazer uma medição muito provável de rugosidade. E talvez, em determinados locais, eu também precisaria de um perfilômetro para fazer algumas medições. Então, vocês entendem? Aí a gente já começa a entender um pouquinho a questão do multissensor em máquinas tridimensionais. Ali eu já estou... Só aqui eu demonstrei 3 equipamentos diferentes. Então, eu teria que ter 3 processos, talvez alguns funcionários, que nem todos teriam know-how em todos os equipamentos, nós sabemos. Então, olha a questão de diversidade que talvez eu, com a tecnologia multissensor em nosso equipamento, nós poderíamos estar diminuindo, né, esse nosso tempo. André, eu tenho um target, eu tenho um time ali que eu preciso medir a peça inteira. Se eu for medir primeiro na tridimensional e depois colocar no rugosímetro, eu vou conseguir medir direto no rugosímetro? Será que eu não vou precisar de uma base com coluna, um traçador para prender a unidade do rugosímetro? Talvez, não sei, né? Não sei. Será que talvez para medir um perfil, dependendo do perfil, é claro. Aqui eu não estou querendo jamais dizer que a parte dos multissensores vão substituir, porque afinal de contas a Mitutoyo não venderia mais outros sensores, só venderia tridimensional para tudo. E não é o objetivo. Depende sempre, gente, da aplicação, certo? Então, quanto tempo será que eu conseguiria ganhar? Né? Se eu não preciso posicionar lá, na tridimensional eu consigo posicionar, se na tridimensional eu consigo medir com repetibilidade e confiabilidade um perfil, então, para que eu teria vários steps? Eu já conseguiria mitigar e cortar vários steps, ganhar muito tempo. E a gente sabe que hoje na indústria, tempo e espaço na indústria hoje vale muito dinheiro, né? Então, parte daí o nosso princípio de tentar utilizar a questão de multissensores nas máquinas tridimensionais. Então, quando nós falamos da medição, né, e a importância da medição, muitos clientes às vezes me perguntam, André, como que é a máquina Mitutoyo, como ela trabalha em velocidade? Eu falo, a nossa máquina é extremamente rápida, né? E a nossa máquina também é exata, mas tudo vai depender do que você quer sempre trabalhar. Não tem jeito. Velocidade e exatidão é uma balança. Se eu quero trabalhar, por exemplo, com uma alta exatidão, eu vou ter que trabalhar com uma menor velocidade, se eu quiser atingir essa exatidão. Talvez, eu acredito muito, um dia nós consigamos chegar ao ponto de termos alta velocidade com alta exatidão. Hoje ainda não é, né? Então, nós sempre temos que trabalhar essa balança para que ela fique, né, equilibrada dentro em relação à característica que nós desejamos atingir, né? Não medir. E nós sabemos que se nós aplicarmos uma velocidade maior, com certeza vamos estar abrindo mão da exatidão.
Por isso que sempre que o cliente pergunta qual é a velocidade máxima, eu informo a nossa velocidade máxima. Mas eu falo, vai depender da sua aplicação. Não há uma receitinha de bolo. Então isso a gente sempre verifica. E a questão do multisensor entra muito nesse assunto aí. Então, quanto que eu quero de velocidade, quanto eu quero de exatidão? Na hora que eu escolher a minha aplicação para o multisensor, eu tenho que sempre estar colocando nessa balança, certo? A composição, né? Então, quando falamos de multisensor, vocês viram, nós temos a tridimensional, ali o pórtico, todo por trás. Mas a parte do multisensor mexe muito aqui nessa parte que nós estamos falando, que é do cabeçote. Então, quando a gente fala do multisensor, a gente tem que conhecer determinados cabeçotes. Não é todo cabeçote que eu consigo, por exemplo, fazer multisensor, né? Eu tenho que olhar qual sensor que eu estou utilizando. Então, qual será o sensor que é melhor para a minha aplicação? Ah, vai ser o de toque, vai ser o PureScan, vai ser o laser, né? E toda aplicação de multisensor, nós vamos ter um software por trás. Hoje, com certeza, o software é uma das coisas mais poderosas que nós temos quando falamos do controle de qualidade, né? Além do equipamento, você tem uma confiança muito boa. Nossos equipamentos têm ótimas confianças. N máquinas de várias classes de exatidão, todas confiáveis, mas o software ali tem que ser um software muito bom também, para conseguir processar tudo e entregar tudo o que nós desejamos, correto? Então é nisso que a gente vai estar trabalhando aqui nos próximos slides. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre os tipos de cabeçote, as características e particularidades de cada cabeçote, tá joia? Nós temos aqui, vamos começar aqui do mais simples, que seria os cabeçotes manuais, né? Nós temos o MH20i, né? O MH20i, esse é justamente de indexável. Então ele é um cabeçote totalmente manual, serve geralmente para equipamentos manuais, máquinas manuais, e para eu fazer a indexação dele, eu tenho que manualmente aqui destravar e fazer a indexação no eixo A ou no eixo no sentido B, né? Ele é um cabeçote que tem um passo angular de 15 em 15 graus, né? Ele me permite utilizar diversos módulos, né? Então, eu estou utilizando um TP20 Med Force. O TP20 Med Force eu posso utilizar pontas aqui até mais ou menos 60 milímetros. Ah, André, tenho peças que eu preciso de uma extensão um pouquinho maior. Pô, a gente pode utilizar então talvez um M2. O M2 ele já tem uma extensão que é de 60 milímetros, mais ou menos, aqui do corpo, 60, 70, mais a ponta. Então, eu consigo chegar ali até uns 125 milímetros. Então, aqui eu não estou mudando, o sensor é o mesmo, é o TP20, mas eu posso mudar módulos. Então, a gente já tem que pensar em aplicações. Ah, eu vou fazer uma aplicação onde a minha força de medição não pode danificar ou mesmo deflexionar o material. Então, talvez seja a hora de eu pensar num módulo de força baixa, que é o Lower Force. Então, tudo isso a gente já consegue visualizar, né? Então, esse seria uma aplicação mais para máquinas manuais. O PH6M. PH6M, a gente já começa a falar, é um cabeçote fixo, então ele não tem indexação, vocês podem ver. Ele é fixo, o cabeçote, ele tem esse shank, onde a gente vai acoplar no eixo Z da máquina. Nós conseguimos utilizar o sensor de toque ou scanning. Como ele tem a conexão dele para os sensores é auto-joint, o que é auto-joint? Sempre que eu consigo colocar ele aqui e eu tenho uma trava posterior ao meu sensor, onde eu consigo fechar e abrir, né? Esse sistema nós chamamos de auto-joint. Quando são cabeçotes mais simples, geralmente a rosca dele é M8. Então, com o auto-joint, eu estou livre para escolher se eu quero um sensor de toque, eu quero um TP20, TP2, eu quero um SP25 ou até mesmo um laser. Por conta do auto-joint, ele me permite isso, certo? E a aplicação dele é ideal para quando eu não preciso utilizar a indexação do cabeçote. Não que eu não consiga utilizar diversas pontas. Eu posso ter um rack onde eu troque entre essas pontas. Mas, geralmente, é mais para aplicações que eu não preciso ficar muito indexando muito, né? Então, PH6M. Nós temos aqui o PH10MQ.
PH10MQ, ele é utilizado em máquinas tridimensionais a partir da série 700, né, ou da nossa série nova Crista V, também as máquinas menores. Ele já é um cabeçote diferenciado, é um cabeçote motorizado. O passo angular dele é menor, é de 7,5 graus. Ah, André, mas se eu tiver um ângulo diferenciado, meu Deus, que está ali entre o 7,5. Não tem problema, nós temos acessórios de pontos que conseguem acessar essas características. Isso não é problema algum, certo? Conseguimos resolver. Aqui nós já estamos falando de mais posições, né? No MH20i nós temos pouquinhas ali indexações, que é de 15 em 15, né? Aqui nós já temos 720 posições indexáveis. Então, geralmente nós vamos atender provavelmente 99% das características aí. 99 não, vai? 97. Então, nós temos aqui também, nós podemos utilizar diversos sensores, né? Por conta da característica dele ser auto-joint. Ah, eu quero usar o SP25, quero usar um TP20, o laser, o gasímetro, tudo isso por conta da característica de conexão do cabeçote, né? E utilizando as extensões, que nós chamamos de PM ou PEM, como eu gosto de falar, nós conseguimos utilizar 200 milímetros. Os módulos do SP25 nós chegamos até 400, mas a extensão são 200 milímetros apenas. Certo? Então, de cabeçotes, basicamente foram esses. Tem N outros cabeçotes, mas dentro das características mais utilizadas, os cabeçotes mais utilizados são esses. Caso vocês tenham aplicações que acham, nos contatem, por favor, que nós vamos discutir caso a caso seja oportunidade de outros cabeçotes, né? Agora, alguns sensores, como eu falei, né? Nós temos o TP20, já mostrei ali para trás um pouquinho das imagens, né? Das aplicações, os diversos módulos, né? E o TP20, nós temos a medição por toque e o erro trilobular, né? O que é o erro trilobular? O TP20, o modo onde ele é construído, ele é um sistema para acionamento e reconhecimento do ponto, ele é um sistema que utiliza aqui internamente 3 esferas, né? E essas esferas, quando nós fazemos a movimentação para ele reconhecer, fazer o trigger, né? Fazer o disparo do contato elétrico, nós aplicamos uma determinada força e ele vai sempre reconhecer esse dado, vai mandar para a parte eletrônica, que vai mandar para o software que vai reconhecer, certo? Ele tem um erro que é da construção, não da construção dele, mas é inerente, já é do próprio equipamento. Então, se nós pegarmos um TP20, pegarmos um anel padrão, medirmos ali 100 pontos, nós vamos ver que sempre vai gerar algo próximo de um triângulo, né? Então, André, mas pelo amor de Deus, esse é um erro, meu sensor está ruim? Não. Isso já está mapeado dentro do erro de apalpamento, de apalpação do TP20, certo? Então, isso tudo já está mapeado. Isso é em relação ao tipo de construção do apalpador, correto? TP200. O TP200 já é um sensor que tem uma exatidão melhor. Por quê? E ele não tem esse erro trilobular. Por que ele não tem erro trilobular? Porque ele não utiliza o sistema de esferas para fazer o reconhecimento do ponto. Ele utiliza o que nós chamamos de strain gauge, que seriam células de carga. Por isso que nós conseguimos... Então, o sistema de acionamento dele é diferente. Por isso nós conseguimos corrigir esse erro trilobular. Por isso que a forma dele não vai se parecer mais com um triângulo, certo? Então, ele é um sensor com maior exatidão do que um TP20. Então, se o cliente tiver uma aplicação que necessita um pouquinho mais exatidão, nós não vamos indicar um TP20, vamos partir para um TP200, né? E ele é um sensor que ele permite, nós chamamos de 6W, ele permite o toque em 6 direções, né? Então seria para os 4 lados aqui, para baixo e para cima. Para cima, André, como assim? Imagina que eu estou utilizando uma ponta satélite, eu quero tocar de baixo para cima. Então esse erro já está mapeado no TP200 também. SP25M, esse é o sonho de todo mundo, né? Todo mundo, quando quer adquirir uma máquina tridimensional, claro, já quer adquirir o melhor, já quer adquirir já um sensor por arraste, né? Que é o SP25. Então, como a gente falou, no SP25 nós temos diversos módulos. Cada módulo vai suportar um tamanho de ponta, vai ter uma determinada aplicação, né?
Com um módulo maior, que seria o nosso SM4, a gente consegue utilizar pontas até 400 milímetros. Então, é o que eu falei, nós temos o PEN, que seria essa pecinha aqui preta, até 200, mais um módulo grandão. O André, para usar tudo isso, obviamente, eu tenho que ter uma máquina grande. E temos, hein, gente? Só chamar, manda e-mail lá para mim que a gente conversa sobre as máquinas grandes, hein? Então, nós temos várias aplicações, tá vendo? Aqui, mesmo eu utilizando a SP25, eu posso utilizar um adaptador, que nós chamamos de TM25, para utilizar uma aplicação de toque. Né? Vamos imaginar, eu tenho uma peça, eu estou medindo lá uma hora, uma peça minha que é um fundido, eu não vejo muito sentido ficar utilizando o SP25. Então, eu posso usar um TM25, uso por toque, é um sensor com uma exatidão mais aberta, para mim não vai fazer muita diferença, porque eu estou medindo, por exemplo, por toque o fundido, então posso utilizar, tem N aplicações, né, que a gente pode estar utilizando. E dos sensores aqui que nós temos, desse que a gente falou, é o sensor com maior exatidão, né, nós temos um sensor de 1.7 microns, né, contra o 1.9 do TP200 e 2.2 do TP20, né, então sempre quando a gente vai definir a máquina, a gente pergunta para o cliente qual que é a sua aplicação, qual que é a sua tolerância mais apertada que você precisa controlar. Para tudo isso vai definir a composição da máquina. Por isso que às vezes o cliente fala, quanto que é uma máquina? Tudo depende da aplicação, né? Tudo vai depender de até onde o cliente quer utilizar a máquina e ter uma confiabilidade metrológica nas suas medições. SP80, né? Nós estamos falando de outro cabeçote fixo. Está na parte de sensores porque ele é um cabeçote já com sensor. Né? Então, SP80 é um cabeçote fixo, assim como o PH6. Porém, nós vimos aqui, né, que nós temos um modelo da SP80 que nós suportamos pontas fixas até 800 milímetros. Isso é bastante coisa. Imagina, nós estamos falando de quase 1 metro por um cabeçote fixo, né? E são pontas pesadas, né? Por mais que seja uma ponta de cerâmica, fibra de carbono, é uma ponta pesada. Então, são para determinadas aplicações. Aqui, por exemplo, medições internas, bloco de motor, furos profundos, né? Tudo isso a gente consegue fazer medição. Detalhe, não é por toque, hein? É medições por scan. Então, nós temos uma precisão, também uma altíssima precisão. E podemos fazer, por meio do rack, a troca dos plates dele também, né? Dos pratinhos, né? Mas na linguagem aí que falamos. Certo? Então, a SP80 é um outro sensor com uma aplicação bem interessante aí que nós podemos estar utilizando, tá? Falando de outras aplicações também, nós temos o PH20, né? O PH20, tanto o PH20 quanto o Rivo, que eu vou falar na sequência, são cabeçotes 5 eixos. Hoje, algumas indústrias tendem a buscar muito sobre produtividade. Pô, André, às vezes eu não consigo produzir o tanto que eu queria, não consigo o tempo que eu quero para medir, o suficiente, por exemplo, com a SP25. Com o PH20, o que eu vou ter? Eu vou ter a liberdade do ângulo. Ah, André, eu quero o passo angular, você já falou que eu consigo corrigir com acessórios, mas eu não quero corrigir com acessório, eu quero que o meu cabeçote tenha o passo lá, sei lá, então 8 graus, que o PH10M aqui não tem. Tudo bem, mas com o PH20 eu consigo, porque o passo angular do PH20 é um servomotor, né, que tem dentro dele, e nós falamos que ele tem o ângulo infinito. O ângulo que você informar para o software, ele vai, com certeza, chegar. Só, obviamente, aqui no ângulo A não, né, porque ele não vai conseguir dar os 360 para dentro aqui, mas o ângulo que nós conseguirmos, nós informamos, o software vai conseguir posicionar. Então, quando o cliente tem peças com muitas características, muitos furos, necessita ganhar tempo com isso, e tem muita indexação de cabeçote, o PH20 é um dos melhores cabeçotes para nós conseguirmos fazer essas aplicações. Inclusive, todo cliente que tiver, o desafio está lançado, está gravado, inclusive, que quiser reduzir o tempo de medição, por favor, nos mande a peça, pode mandar aqui para a nossa engenharia de aplicação, vamos fazer o teste e vamos diminuir, no mínimo, 40% aí do seu tempo de medição, hein? Com PH20 horrível. Isso daí tá escrito, tá gravado, Gabriela, não estou mentindo, né? Então, o PH20 é bem bacana. Na sequência, nós fizemos, inclusive, vários testes de medição, né? Nesse exemplo aqui, ó, nós medimos com cabeçote motorizado, com SP25, medindo por arraste, medimos com SP25, porém, com toque, e medimos com PH20. Parâmetros.
ambos com toque, o PH20 e o SP25 por toque, nós utilizamos o mesmo número de pontos, tá? Para não ser injusto. Então, foi 4 pontos por círculo? Foi 4 pontos por círculo por PH20 também. E a velocidade de deslocamento também foi a mesma. E aqui nós já vemos a diferença, né, no ganho de produtividade. Isso daqui foi uma peça didática. A peça de vocês, que é do dia a dia, vai ser com certeza mais rápido que isso, certo? Então nós ganhamos muito, muito, né, aqui em produtividade, né? Vamos ver, nós temos aqui inclusive o vídeo, né? Ó, os 3 iniciam ao mesmo tempo. O PH20 já está no segundo furo. Ele ganha demais, principalmente quando nós estamos falando da questão da indexação da ponta, né? Enquanto o nosso cabeçote motorizado ele precisa dar uma posição intermediária, virar, dar outra posição intermediária, chegar até o elemento, o PH20 ele consegue, por ele ser 5 eixos, ele vai conseguir fazer esse movimento síncrono, né? De uma vez só. E com isso a gente vai ganhando muito tempo de medição e execução também dessa peça, certo? Isso nos utiliza bastante. Ó, o PH20 já está lá na parte de trás da peça, enquanto os outros 2 testes ainda estão na parte frontal, né? Então, na questão de produtividade, nós ganhamos bastante. E lembrando que o PH20, ele somente é um sensor de toque, tá? Tanto que o módulo dele que nós utilizamos é o mesmo módulo do TP20. Então, em nada muda para nós a exatidão da máquina. A máquina continua com a mesma exatidão, né? Os acessórios, o rack, os módulos são os mesmos do TP20. Correto? Olha lá, o PH20 já acabou e os demais ainda estão. Como nós já vimos o tempo, eu não vou... eu vou dar sequência aqui na apresentação para não ficarmos, né, só passando o vídeo. Perfeito. E quando falamos de sensor, de cabeçote, sensor 5 eixos por scan, aí sim nós vamos falar do Rivo, né? No caso agora nós estamos no Rivo 2. Então o Rivo 2 tem o mesmo conceito de ser um cabeçote, um sensor 5 eixos. As justificativas dele são as mesmas do PH20. Porém, ele vai fazer medições mais rápidas ainda, porque a gente vai conseguir fazer por arraste, né? Ele vai fazer o escaneamento. E com o Rivo, quando nós falamos da questão de multisensor, sim, o Rivo nós conseguimos fazer a parte de multisensor. Porque o Rivo nós temos o módulo dele, o RSP2, que vai fazer a medição em 5 eixos. Nós temos o RSP3, que vai ser a medição igual do SP25, então vai ter as indexações, ele mede igual ao SP25. Nós vamos ter um rugosímetro para o Rivo, né? Assim como nós temos o Surface, o Surf Test, nós temos também para o Rivo. E ambos comunicam com o nosso software, o MCosmos. Ah, André, eu quero um Rivo com rugosímetro. Tudo bem, nós vamos utilizar, a gente consegue manter com o nosso software, certo? Então, com o Rivo, nós temos pontas até 800 milímetros. Então, antigamente, talvez, para eu ter essa ponta de 800 milímetros, eu teria que recorrer para um cabeçote fixo. Né? O cabeçote fixo, nós temos, obviamente, se eu for usar uma ponta de 800 milímetros, eu vou ter uma máquina grande. Mas quanto espaço da máquina eu vou estar utilizando para guardar uma ponta de 800 milímetros, certo? Então, às vezes, se ouve, o cabeçote fixo é mais exato. Muito pelo contrário. Eu te garanto que com o Rivo, que é um cabeçote que vai ter um ângulo infinito, a gente vai ter uma exatidão igual, quiçá melhor, certo? Então, eu tenho uma versatilidade muito melhor. Ao invés de eu montar uma árvore gigantesca, com N pontas, né, um Frankenstein, eu posso ter um rack simples utilizando o Rivo, né, e vários sensores. Então, além de eu ter um custo muito menor na aquisição dos produtos, né, porque imagina, para montar um rack gigantesco com N pontas fixas, isso tem um valor considerável, que tem que ser considerado na hora da aquisição dos itens. Com o Rivo, não, vou utilizar muito menos pontas,
porque eu vou conseguir utilizar o ângulo do cabeçote para trabalhar a meu favor, certo? Então aqui, ó, nós temos aqui alguns exemplos, né, das configurações do Rivo. Como eu falei, o RSP2 aqui será para aplicações todas que nós queremos utilizar com cinco eixos. Então nós temos diversos comprimentos de pontas, aqui até 500 milímetros, né? Nós temos o RSP3, que seria como se fosse um SP25 para o Rivo, eu falo assim para as pessoas que não conhecem muito, né? Então ali nós vamos ter as pontas ali de 500 até 800, e aqui as RSP3 menores, para as pontas menores, e nós temos o SFP2, né, que seria um sensor de rugosidade aqui. Lembrando que para calcular as rugosidades aqui, tanto com o Rivo quanto o nosso Serptest, que eu vou mostrar mais adiante, são sempre perfis R, né? Então não dá para calcular a ondulação, porque são todos com patinho. E aqui tem um exemplinho da capacidade de medição com o Rivo, né? Então quando nós falamos aqui da medição com 5 eixos, quero fazer medições mais rápidas, mais versáteis, certo? Tudo isso nós conseguimos aqui fazer com o Rivo, certo? Deixa eu dar uma adiantadinha aqui. Aqui, ó, outras aplicações com RSP2, ó, pontas especiais que podemos utilizar, rugosidade, né, como vimos, pontas de grande comprimento, certo? Então, de cabeçote 5 eixos, basicamente foi isso. Nós temos outro módulo bem interessante, né? Nós falamos lá atrás, no slide lá para trás, de alguns tipos de características, né? Então, às vezes eu quero controlar um tipo de rosca, né? Nas máquinas tridimensionais, basicamente nós usamos sempre ponta de rubi. E a ponta de rubi a gente não vai conseguir calcular lá no vale exatamente. A gente vai conseguir pegar ali um perfil, por mais que a ponta seja pequena, dependendo do tamanho do tamanho da rosca, eu não vou conseguir capturar perfeitamente o perfil dela. Então a Mitutoyo tem um sensor chamado MPP10. Ele tem essa ponta aqui, ó, bem característica, bem parecida com o de um perfilômetro, onde eu consigo estar medindo roscas de M4 até M20 em uma tridimensional. Eu não estou falando de um outro equipamento, eu estou falando de uma máquina tridimensional com o software pacote M-Cosmos. Né? Então, rosca de M4 até M20 eu consigo fazer. E eu tendo o sistema multisensor, eu consigo fazer essas trocas. Então, eu estou medindo a geometria, beleza, eu vou utilizar lá o TP20, o SP25, o laser. Eu quero medir a rosca de M4 até M20, eu utilizo o MPP20, que eu vou conseguir fazer esse tipo de medição. Tá joia? Então, a ideia do webinar é justamente essa, de conseguir abrir o leque de vocês para as diversas opções de sensores, cabeçotes, módulos que nós temos, que nós podemos utilizar sempre em conjunto, certo? Laser, né? Hoje em dia, todo mundo quer medir a laser, todo mundo quer medir por imagem, fotogrametria, tudo muito rápido, né? E nós temos o laser, nós chamamos de Surface Measure, né? Então, o laser ele vai nos possibilitar fazer a digitalização de superfície, comparação com o modelo 3D, até mesmo gerar uma nuvem de pontos em STL para uma engenharia reversa, né? Podemos fazer o cálculo de volume, né? Um caso que tem surgido muito nos cases que nós estamos trabalhando ultimamente. Então, André, eu quero calcular fazer o scan de um molde, depois calcular um volume, sei lá, de uma garrafa, de um frasco, do que você quiser. A gente consegue fazer isso. Né? Nós conseguimos fazer comparações com o modelo 3D, gerando elementos geométricos, as próprias superfícies, como eu falei. Temos o gráfico de cores também, né, para saber como é que está a nossa peça em relação a um valor nominal. Então, o laser, quando nós utilizamos na tridimensional, nós temos uma grande vantagem em relação a outros sistemas, como, por exemplo, alguns sistemas de fotogrametria. Muitas vezes, o sistema de fotogrametria, você vai ter algumas câmeras aqui tirando fotos. E essas câmeras, muitas vezes,
não vão conseguir pegar todos os detalhes da peça. Ou seja, você vai precisar de muito mais câmeras. E quando nós falamos isso, estamos falando, obviamente, em investimento maior. Com laser, para nós pegarmos as características da peça, nós vamos sempre estar utilizando o ângulo do cabeçote. O cabeçote já vai com a máquina, o passo dele já está lá. Eu não vou precisar comprar 10 lasers, eu vou utilizar o ângulo do cabeçote. Então, com isso, eu consigo ter uma aquisição de pontos melhor e pegar uma característica sempre melhor para nós, né? Então, eu consigo sempre fazer na programação um sistema de coordenadas, utilizando o sistema de coordenadas da peça, ou seja, eu não preciso ficar referenciando toda hora. Se tiver um sistema de fixação, né, nosso EcoFix aqui para utilizar na peça, eu posso estar tendo uma repetibilidade, não preciso ficar fazendo o sistema manualmente toda hora, né? O laser, eu posso fazer o sistema a partir do meu hack. Eu posso estar trocando ele conforme a imagem, então tem o laser, eu tenho o PEN aqui para SP25, ou para um sensor de toque, né? Então tem diversos sistemas aí que eu posso estar utilizando junto com o laser. Nós temos diversos modelos de laser. Como eu já falei, nós temos o 201fs, que é o mais exato hoje de 1.8, né? Nós pegamos ali 25 mil pontos por segundo. Então é uma taxa de aquisição bem alta para o nível de exatidão que nós temos. Nós temos o TDS, né, que vai mudar aqui algumas características. O 606, que é o nosso carro-chefe, né, pega 75 mil pontos. E nós temos o nosso laser, o 606T, que é o crosser, né, para aplicações onde a peça tem maior refração de luz. Né? O 201, por exemplo, já é um laser completo. Mesmo com essa exatidão, ele serve para peças também com mais refração. Então vocês veem que a tecnologia ela anda muito rápida e a Mitutoyo está sempre acompanhando ela. Nós temos a Vision Probe, né? Inclusive, eu nem coloquei lá no exemplo do bloco de motor, porque seria muito abuso, né? Eu falar que a gente ia colocar uma máquina ótica para medir um bloco de motor. Mas a Vision Probe seria um acessório de visão para nós utilizarmos na máquina tridimensional. André, eu tenho aí um circuito impresso gigantesco que não cabe numa máquina ótica. Ou eu já tenho a máquina tridimensional e eu quero medir na tridimensional, por exemplo. Não preciso descartar, né? Ou é um ou é outro. Não, eu posso ter os dois. Mas por eu já ter a máquina, eu decidi que eu quero utilizar. Né? Então, o cliente pode estar adquirindo o Vision Probe. Ele também, por meio do hacking, nós conseguimos fazer a troca desse sensor e utilizar para fazer as diversas medições. O sistema dele de medição vai ser igualzinho de uma máquina ótica. Dentro do nosso MCosmos, nós vamos utilizar o software da máquina ótica. Olha que beleza. Você não vai precisar abrir outra janela. Direto do MCosmos, ele vai abrir o software de ótica com todas as características. Então, fazer o reconhecimento de borda, vou ajustar a intensidade de iluminação, vai ser da coaxial, vai ser anelar. Obviamente, eu não vou ter a iluminação da mesa, né? Talvez, num projeto especial, possamos fazer uma iluminação, mas de default, obviamente, a tridimensional não tem a iluminação de baixo, né? Embaixo a gente vai ter o desempenho. Então, isso vai nos dar de novo, produtividade nós estamos visando. Então, tem uma característica muito grande. Por exemplo, lâminas de estatores. Uma lâmina de estator, se for de um gerador grande, vamos lá, Itaipu. Muito difícil, talvez, que eu consiga medir uma máquina ótica. A máquina ótica tem que ser muito grande, né? Então, se eu tenho uma tridimensional, eu adquiro o QVP, o Vision Probe, cara, eu vou conseguir medir o estator inteirinho lá, a lâmina de estator tranquilamente, né? Na minha máquina tridimensional, certo? E é uma característica que muito provavelmente não vai me demandar essa iluminação de baixo, então não vou precisar de nenhum tipo de adaptação. Então já vou ganhar bastante tempo com isso, perfeito? Então, Visual Probe. Surf Test Probe é o nosso rugosímetro, né? Da Mitutoyo, desenvolvido pela Mitutoyo, 100% fabricado pela Mitutoyo. Né? Então, de novo, lá o bloco do motor que nós vimos lá atrás. Em vez de eu pegar o meu bloco de motor, que é pesado, posicionar ele fora da tridimensional, pegar uma mesa com coluna, pegar um dispositivo especial que eu fiz para posicionar, eu vou utilizar apenas o ângulo do cabeçote para fazer o posicionamento dessa peça e medir a rugosidade da minha peça, do meu bloco de motor,
da aplicação que eu quiser. Tudo isso já vai estar integrado com o nosso software, né? Nós vamos utilizar o webCosmos, o SurfPack, que é o software dedicado do rugosímetro, relatórios integrados, né? A gente não quer um relatório lá, um relatório cá, não, todos os dados integrados num sistema só, para a gente conseguir fazer análise e ação corretiva mais rapidamente. E aqui, pessoal, eu gostaria de demonstrar exatamente essa aplicação que resume tudo isso que nós falamos aqui, né? Então, nós tentei demonstrar aqui para vocês diversos sensores, e esse vídeo meio que vai fechar e resumir tudo isso que nós falamos hoje, tá joia? Vamos verificar aqui a aplicação com vários módulos e sensores aqui, ó. Ih, rapaz, desculpe. Então, pessoal, primeiramente, nós utilizamos aí o SP25 para fazer toda a parte de medição geométrica. Então, ele fez referenciamento, calcular ali planicidade, algumas outras características. Agora, o grande segredo que nós vamos utilizar é o nosso rack, né? Ele que vai ser vai fazer a troca da nossa ferramenta. Então, ali ele já deixou o nosso SP25, que é o nosso sensor por toque e scan, né, medições por arraste, e agora ele já pegou o nosso SurfTest Probe, que é o nosso rugosímetro. Então, olha lá, quanto tempo que eu gastei para tirar a peça da máquina? Eu não gastei nenhum, porque eu não tirei a peça da máquina. E agora eu já consigo fazer toda a medição de rugosidade. Meus parâmetros de rugosidade já vão sair no meu relatório, lá do meu webCosmos, do meu Geopack. Então, eu não precisei ter trabalho nenhum para posicionar, certo? É isso que eu falo de produtividade. Hoje, a demanda Hoje a indústria pede muito essa demanda de medições mais rápidas, gastar um menor tempo, né? Tem casos, né, que nós vemos na indústria que às vezes o cliente leva, né, o cliente interno leva lá para medição para o laboratório, depois, passado 3, 4 dias que ele tem um resultado, e a produção, como é que fica? Nós precisamos sempre diminuir, tentar melhorar, né? Agora nós já terminamos a medição com a rugosidade e ele está pegando o nosso sensor a laser, nosso Surface Measure 606. Então agora ele vai fazer algumas medições com laser para fazer uma posterior comparação com 3D ou até mesmo uma engenharia reversa, né? Posso fazer várias coisas ali para ele fazer utilizando o laser, né? Então a gente vê a agilidade do laser. Então, dependendo do tipo de aplicação, se eu fosse fazer só por toque, quanto tempo talvez eu demoraria para fazer a comparação de uma determinada superfície, né? Com laser eu vou ter uma taxa de aquisição de pontos muito maior, obviamente, não dá para discutir, em um tempo de aquisição muito menor, né? Então, e exatidão, como nós vimos, né? No 201 fps, nossa balancinha está no meio, né? Velocidade e exatidão, elas estão iguais. A velocidade pode ser alta, que a exatidão também vai ser extremamente alta, né? Isso nós vemos que alegremente hoje nós da Mitoy conseguimos entregar um produto com essas características, certo? Olha lá, fazendo com laser, daqui a pouco ele vai finalizar e nós vamos poder fazer as comparações aqui também. Então, como eu falei para vocês, nós estamos utilizando o próprio ângulo do cabeçote, né, para medir as características de todos os lados, diferente de um determinado equipamento de fotogrametria, né, que talvez ter N câmeras, né, e N câmeras medindo uma característica só, né, diferente da nossa
do nosso equipamento que tem várias câmeras medindo várias características, né? Então, gente, basicamente é isso. Se vocês, eu acredito que vocês já mandaram muitas perguntas para a Gabriela. Muitas perguntas para a Gabriela, inclusive ela está até me mostrando aqui uma pergunta que eu acho bem interessante. Deixa eu até voltar aqui só um instantinho, pessoal, para eu conseguir visualizar. Então a pergunta foi: quais são as características que a gente consegue medir, né, com o MPP? Todas as características de rosca. Então eu quero medir o ângulo, eu quero medir o passo, eu quero medir o primitivo, tudo isso eu vou conseguir extrair. Só para explicar o conceito. Quando eu for programar com o MPP 10, ele vai me perguntar alguns dados. Basicamente, ele vai extrair um perfil e já vai perguntar alguns cálculos que eu quero que ele faça, certo? Então, e coisas a mais eu posso fazer direto pelo próprio MCosmos, porque o MCosmos já vai ter as ferramentas. Eu quero saber a distância, eu quero saber o ângulo, eu quero fazer qualquer outro cálculo que ali a ferramenta não está me dando. Eu tenho as fórmulas de cálculo, onde a gente consegue também fazer esse tipo de cálculo também. Então, espero que tenha respondido essa pergunta. Boa! E quanto a uma outra pergunta aqui que nos fizeram, e se é possível colocar essas novas tecnologias em máquinas antigas. Vai depender, né? Obviamente, se a gente estiver falando, considerando máquina antiga, uma máquina lá da década de 80, não, né? Não dá, gente. Não dá para eu colocar o motor de Ferrari no Fusquinha, infelizmente, né? Mas nós da Mitutoyo, tudo vai depender. Aos que tiverem interesse, por favor, nos mandem para nós analisarmos caso a caso. Mas tem, com certeza, ali um divisor de águas. E com certeza, para os clientes que tiverem interesse dos sensores, a Mitutoyo nós vamos sempre fazer um jeito de entregar melhores soluções para vocês, né? Então vamos sentar, vamos conversar, ver qual seria a melhor aplicação para vocês, certo? Existe um folder específico sobre sensores e cabeçotes elaborado pela Mitutoyo? Nós temos um catálogo, sim, que demonstra todos os nossos sensores e módulos. Por favor, caso tenha interesse, se eu não me engano, já está no nosso site www.mitutoyo.com.br. Entra lá na aba Catálogos, aí vai ter CMM, né, máquinas tridimensionais, provavelmente não vai estar lá. Se não, pelo próprio site, vocês podem estar entrando em contato e solicitar esse catálogo específico que nós enviaremos para o e-mail de vocês. Tá joia? Gabi, mais alguma pergunta? Certo? Gente, então, caso tenham mais perguntas, por favor, nos enviem. Eu agradeço bastante a atenção de vocês e reforço novamente, por favor, todos mantenham-se seguros. Estamos passando por um momento bem difícil, mas como todos os momentos difíceis, vamos passar todos juntos, todos bem. Queria agradecer a todos o suporte da nossa equipe aqui interna, Mitutoyo, Gabriela, que ficou no chat. Como eu falei, usem, abusem, aproveitem de toda essa tecnologia que a Mitutoyo está disponibilizando. Esse evento vai ficar disponível no nosso site, como todos os outros que já estão. O GDIT, vou falar dos que eu fiz, né? Tem que fazer meu jabá. O GDIT, tem N assuntos bem interessantes, né? Para a gente estar se reciclando, estar melhorando nosso conteúdo. Como eu falei, se inscrevam nas nossas redes sociais, no YouTube Mitutoyo Sul-Americana, Facebook, Instagram Mitutoyo Brasil, estamos no LinkedIn também. Mandem mensagem para nós, estamos aqui para atendê-los sempre. Nenhuma pergunta, nenhuma informação é boba. Estamos aqui para servi-los hoje e sempre. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela atenção e até a próxima.